O Instituto de Finanças Internacionais alertou hoje que as sanções que estão sendo impostas à Rússia por causa da invasão da Ucrânia poderá levar o país a dar um calote na dívida externa. Com o congelamento de parte das reservas do Banco Central Russo, hoje foi dia da população correr aos bancos. No Brasil, a perspectiva é de aumento de preços com o avanço do conflito. Além disso, a alta do valor do barril do petróleo e o dólar devem impactar na inflação. O presidente Jair Bolsonaro manifestou que o Brasil assumirá uma postura de neutralidade diante da invasão russa à Ucrânia. Em coletiva de imprensa neste domingo, Bolsonaro disse que o ideal é a busca pela paz, pois o aumento do conflito e a escalada da violência já gera impacto sobre o preço do petróleo em todo o mundo. O preço do petróleo lá fora subiu bastante, oscilou bastante. Isso com toda certeza repercute no mundo todo. O Brasil tem uma importante parceria comercial com a Rússia na compra de fertilizantes. O conflito na região pode prejudicar o abastecimento do produto aqui no país. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que o Brasil tem outras opções para exportar o fertilizante, mas Bolsonaro disse que o Brasil precisa do produto comprado da Rússia para manter a produtividade da agricultura aqui no país. Para nós, a questão do fertilizante é sagrada. E a nossa posição, como acertada com o ministro Carlos França, bem como o senhor Ronaldo nos representa no Conselho, é de equilíbrio. E nós não podemos, ao interferir, se bem que nós queremos a paz. Temos uma colônia de ucranianos muito grande no Brasil. Nós não podemos trazer consequências para cá. A Ucrânia, por exemplo, é um dos países, os grandes produtores de trigo, de soja e de milho. E um problema, por sanções, além da produção deles, obviamente, que é prejudicada a nossa pode ficar. Não podemos esquecer que cada 5 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Então, a nossa posição tem que ser de bastante cautela. Não podemos, ao tentar solucionar um caso que é grave, ninguém é favorável à guerra em lugar nenhum do mundo, mas trazemos problemas gravíssimos. A invasão russa à Ucrânia deve provocar um aumento da inflação no mundo todo e aqui no Brasil também. O preço das commodities dos grãos deve aumentar, elevando também o valor do pãozinho, do frango e outros alimentos. Além disso, o impacto sobre o preço do petróleo e do dólar já é uma realidade. Então o que deve acontecer? Com o embargo econômico aplicado sobre a Rússia, o preço do barril de petróleo ele deve aumentar, ele já tinha passado de $105 o barril. Só para a gente lembrar, ainda com a gasolina alta, ele estava em 90, então ele subiu bastante só por conta dessa guerra. A gente deve observar também o movimento da alta do dólar americano, que acaba afetando todas as demais commodities internacionais, o preço de importação de produtos industrializados, veículos, etc. E o dólar aumenta porque a gente deve observar um movimento de flight to quality, recursos em dólar dos países emergentes para as economias centrais, especialmente os Estados Unidos. Primeiro, em função da expectativa de inflação global, que deve fazer com que o Fed suba os juros lá, e aí se torna mais atrativo o cara mandar o dinheiro para os Estados Unidos. Segundo, por uma simples aversão a risco dos mercados emergentes. E no caso especial do Brasil, a gente ainda tem um fator político que aumenta ainda mais esse risco. Então, a gente teve o dólar, teve o barril de petróleo e as commodities também agrícolas devem subir. A gente tem que lembrar que Rússia e Ucrânia são produtoras de trigo e milho, e isso deve afetar o preço do pão e do frango, por exemplo. Só que mesmo que o impacto fosse só no frango e no milho e no trigo, que vai acabar afetando o pão, o pão francês, vai afetar as massas, etc. O movimento da alta do dólar por si só, ele deve trazer um impacto inflacionário que deve bater principalmente no IGPM e acaba afetando os aluguéis. As pessoas têm que entender que a inflação ela não é unidirecional, não tem só um produto que aumenta. A inflação é uma alta generalizada nos preços causada por fatores que afetam todos os preços da economia. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma subida no preço do petróleo, não são só os combustíveis dos automóveis que sobem.
sobe também o preço dos hortifruti granjeiros. Primeiro, porque o transporte é feito por caminhão, né? Segundo, os fertilizantes, alguns fertilizantes eles são intensivos em petróleo, eles precisam do petróleo para serem feitos. E o preço da energia sobe também, a gente tem centrais termoelétricas, etc. Então, esse movimento acaba sendo um movimento global. E o interessante é que, apesar disso, a Rússia nos prejudica totalmente, porque como ela é uma exportadora de petróleo e ela acabou de fazer um acordo com a China de exportação, parte disso é compensado, quer dizer, parte da quantidade de energia que ela exporta vai ser compensado redirecionando para a China a preço um pouco mais alto. Então, é um jogo complexo, de soluções também complexas. Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas junto a especialistas em toda a América Latina revela que a maioria dos países teve projeção do Produto Interno Bruto reduzida. No Brasil, a expectativa de crescimento de 1,8% caiu para 0,7%. Segundo a FGV, na América Latina, o Brasil lidera a lista dos países com menor crescimento previsto para 2022, e a piora do mercado macroeconômico internacional está entre as razões para essa queda. O presidente do Brasil avalia que, se a guerra se agravar, as consequências serão gravíssimas para todo mundo. Se a guerra estiver bem localizada, significa que vidas, né, a gente não vai dizer são poucas ou muitas, vidas são vidas, né? Mas se ela se ampliar, com possíveis barreiras comerciais, o problema do Brasil vai ser sério. O mundo todo vai ter mais que inflação dos alimentos, vai ter desabastecimento. E pode ter certeza que entendo que a maioria dos chefes do mundo pensa da mesma maneira que eu estou pensando. Querem solução do caso. Não querem ali faturar politicamente, dizer que ele está preocupado e o outro não, porque as consequências serão gravíssimas.